Você já parou para pensar? E se você tivesse um mapa? Um mapa que não leva a tesouros, mas sim a poderes capazes de alterar a própria realidade? E se existisse um manual ancestral sobre entidades, cada uma detentora de um poder único, conceder conhecimento, revelar o futuro, atrair riqueza ou até mesmo manipular os sentimentos alheios? Hoje, nós vamos desvendar um dos livros mais misteriosos e controversos da história do ocultismo, A Chave Menor de Salomão. Mais especificamente, sua primeira parte, a Asaias Goetia. Vamos mergulhar na demonologia e analisar a classificação completa dos 72 demônios que, segundo a lenda, foram submetidos à vontade do próprio rei Salomão. Prepare-se, pois descobriremos quem é quem nessa hierarquia infernal e quais esferas da vida cada um deles governa. Não são apenas contos assustadores, é um sistema que, por séculos, agitou as mentes de místicos e filósofos. E talvez, ao final deste vídeo, você entenda por que este livro é, ao mesmo tempo, tão atraente e tão aterrorizante. Antes de iniciarmos nossa jornada pela aristocracia infernal, vamos entender de onde a Goetia se originou. A Ars Goetia é a primeira parte do famoso grimório do século XVII, intitulado A Chave Menor de Salomão. A lenda narra que o rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, recebeu de Deus um poder especial sobre os demônios. Ele teria conseguido aprisionar 72 espíritos poderosos em um vaso de bronze, selá-lo e jogá-lo em um lago profundo. Mais tarde, o vaso foi encontrado pelos babilônios, que, pensando que continha tesouros, o abriram e libertaram os demônios. O livro em si é um catálogo detalhado dessas entidades. Ele descreve seus nomes, títulos, reis, duques, marqueses, sua aparência física, os selos que devem ser usados para o seu chamado e, claro, suas habilidades. É crucial entender que a Goetia não é apenas uma lista de monstros. É um sistema complexo de magia ritualística, onde cada detalhe é significativo. E embora a Igreja sempre tenha considerado este um conhecimento proibido, para muitos ocultistas, ele era uma ferramenta para o autoconhecimento e a compreensão do mundo. E assim, abrindo o nosso desfile da nobreza infernal, temos o primeiro espírito da Goetia, o poderoso Rei Baal. Seu nome certamente lhes é familiar, pois ele é frequentemente associado a um dos demônios supremos. Na Goetia, ele governa o Oriente e comanda 66 legiões de espíritos infernais. A manifestação de Baal não é um espetáculo para os fracos de coração. Ele pode surgir na forma de um gato, de um sapo ou de um homem. Por vezes, aparece nas 3 formas simultaneamente, com as cabeças dessas criaturas dispostas no mesmo corpo. A voz dele é rouca e autoritária, o que não surpreende para um rei. Mas a sua principal habilidade, pela qual era valorizado pelos magos do passado, é o dom da invisibilidade. Baal pode tornar uma pessoa invisível para os outros, ocultando suas ações e pensamentos. Além disso, ele concede sabedoria e astúcia, ajudando a navegar em situações complexas. Contudo, como qualquer rei, Baal exige respeito e não tolera desdém. Ao invocá-lo, é preciso estar pronto para um teste de vontade, pois um poder como esse nunca é concedido gratuitamente. O próximo da lista é o Duque Agares. Ele é o segundo espírito da Goetia e governa sob o domínio do Oriente. 31 legiões estão sob seu comando. Diferente de Baal, que assume muitas formas, Agares manifesta-se em uma imagem mais específica, mas igualmente bizarra. A de um velho pálido, montado num crocodilo, com um gavião açor pousado no seu pulso. Apesar da sua aparência dócil ou inofensiva, Agares detém um poder altamente destrutivo. Ele é capaz de provocar terremotos e derrubar edifícios inteiros. No entanto, os seus talentos não se limitam apenas à destruição. Agares é o patrono dos fugitivos. Ele consegue forçar qualquer pessoa a regressar à casa, o que o torna útil para aqueles que procuram pessoas desaparecidas.
Além disso, ele ensina todas as línguas e dialetos existentes, abrindo caminho para o conhecimento e a comunicação sem fronteiras. Outra capacidade interessante é que ele pode despojar uma pessoa de sua alta posição e títulos, sejam eles espirituais ou mundanos. Portanto, Agares é um espírito de contrastes. Ele pode tanto construir quanto destruir, tanto ensinar quanto punir. Vamos agora falar sobre o príncipe Vassago, o terceiro espírito da Goétia. Ao contrário de muitos dos seus companheiros, Vassago é descrito como um espírito de natureza benigna. Ele não tem como objetivo assustar ou causar dano, e geralmente é invocado para obter informações. 26 legiões de espíritos estão sob o seu comando. Vassago não possui uma descrição física definida, o que abre espaço para a imaginação. A sua principal esfera de atuação é a adivinhação. Ele pode revelar ao invocador tudo o que foi, o que é e o que será no futuro. Se você perdeu algo ou teve algo roubado, Vassago pode indicar a localização exata do que sumiu. Ele é considerado um dos espíritos mais honestos e diretos da Goétia. Ele não tentará dar voltas nem falará por enigmas, mas sim dará uma resposta clara à questão apresentada. É precisamente por essa honestidade e natureza benigna que ele é frequentemente invocado por praticantes iniciantes, que desejam obter conhecimento sobre o futuro sem correr riscos desnecessários. Vassago é uma espécie de oráculo do mundo invisível, pronto para compartilhar o seu conhecimento com quem o solicitar com cortesia. O quarto espírito é o Marquês Samidina, também chamado de Gamiguin. Trata-se de uma figura bastante sombria que comanda 30 legiões. Ele manifesta-se sob a forma de um pequeno cavalo ou asno, mas, sob a ordem do evocador, pode assumir também a forma humana. Sua voz é rouca e cavernosa, e ele discorre sobre assuntos que, embora interessem a poucos, são de natureza fundamental. A especialidade primária de Samidina é a necromancia. Ele até oferece instrução nas ciências liberais, mas seu principal ofício é a evocação das almas. O Grimório, no entanto, especifica que ele evoca precisamente as almas daqueles que pereceram em pecado. Estas almas comparecem perante o conjurador para responder às suas questões. Imagine a possibilidade de dialogar com os que se foram e desvendar os mistérios que levaram consigo. É um conhecimento, sem dúvida, poderoso, mas também extremamente perigoso. Samidina atua como um condutor entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, e tal atividade está sempre ligada a um risco imenso. Ele é invocado por aqueles que buscam respostas no passado e não temem encarar o que jaz por trás do véu da morte. Passamos agora ao quinto espírito, que é o presidente Marbas. Na hierarquia demoníaca, o título de presidente significa um comandante ou líder. Marbas comanda 36 legiões e manifesta-se sob a forma de um leão enorme e feroz. Contudo, como muitos outros, a pedido do invocador, ele pode assumir uma forma humana. A esfera de influência de Marbas é bastante específica e está intrinsecamente ligada ao mundo físico. Em primeiro lugar, ele tem o poder de causar, mas também de curar, absolutamente qualquer tipo de doença. Isso faz dele, ao mesmo tempo, um espírito extremamente perigoso e incrivelmente útil. Em segundo lugar, Marbas é o patrono dos engenheiros e mecânicos. Ele concede vasto conhecimento em mecânica e ofícios, ajudando a criar mecanismos e dispositivos complexos. E, em terceiro lugar, ele possui uma capacidade bastante assustadora. Pode alterar a forma das pessoas, transformando-as em outras criaturas ou formas. Marbas é o demônio da transformação, tanto física quanto técnica. Ele é invocado em busca de cura, de inspiração para a engenharia, ou, por algo muito mais sombrio, o sexto espírito é o Duque Vallefort, uma figura de natureza dúbia e traiçoeira. Ele comanda 10 legiões e aparece na forma de um leão, com a cabeça de um bandido ou ladrão.
e essa imagem reflete perfeitamente a sua verdadeira natureza. Valefor é tido como um bom familiar, ou seja, um espírito ajudante, mas isso só dura até certo ponto. Sua principal habilidade é incitar as pessoas ao roubo e à traição. Ele pode se tornar seu melhor amigo e cúmplice em negócios obscuros, mas no fim, ele sempre irá empurrá-lo para o caminho do engano e do crime. Ele sabe onde estão escondidos os tesouros, pode conceder-lhe destreza e astúcia, mas por tudo isso, a sua consciência sempre será o preço a pagar. Valefor é o exemplo perfeito do demônio tentador. Ele oferece o caminho mais fácil para a riqueza, mas esse caminho leva diretamente ao abismo. Trabalhar com ele é o mesmo que fazer amizade com um ladrão. Hoje vocês dividem o saque, e amanhã ele irá traí-lo e desaparecer, deixando você sozinho para lidar com as consequências. O sétimo espírito, o Marquês Amon, é considerado uma das entidades mais poderosas e temidas da Goetia. Ele comanda 40 legiões, e a sua manifestação é verdadeiramente assustadora. Amon manifesta-se como um lobo com cauda de serpente, expelindo chamas. A pedido do magista, ele pode assumir uma forma humana, mas mantendo a cabeça de um corvo. A principal esfera de atuação de Amon são os relacionamentos interpessoais. Ele possui uma habilidade singular de reconciliar tanto inimigos quanto amigos que estejam em discórdia. Se o seu objetivo é restabelecer o contato com alguém ou pôr fim a uma inimizade de longa data, Amon é capaz de auxiliar. Contudo, o seu maior poder reside no conhecimento. Ele domina todo o passado e é capaz de predizer o futuro. Ele responde a qualquer questão ligada a esses planos temporais, desvendando até mesmo os segredos mais recônditos. Devido à sua imensa potência e temperamento severo, Amon exige um tratamento diferenciado. É crucial não haver brincadeiras ou qualquer sinal de desrespeito em sua presença. Ele é o guardião do tempo e dos mistérios, e só compartilha seus conhecimentos com aqueles que conseguem provar a sua coragem e a seriedade de suas intenções. O oitavo espírito é o Duque Barbatos. Esta é uma entidade muito intrigante, profundamente ligada à natureza e aos conhecimentos ocultos. Ele comanda 30 legiões e só se manifesta quando o Sol está no signo de Sagitário. E ele não vem sozinho, surgindo sempre em cortejo com 4 nobres reis e seus exércitos. Barbatos é um verdadeiro espírito da floresta. Ele ensina a compreender a linguagem dos animais, o canto dos pássaros, o latido dos cães e tudo o mais. Ele tem o poder de revelar a localização de tesouros que foram ocultados por feitiços de magos. Se um objeto ou lugar estiver sob um encantamento de ocultação, Barbatos pode quebrar essa maldição. Além disso, tal como Amon, ele detém todo o conhecimento sobre o passado e o futuro, sendo capaz de reconciliar amigos e até mesmo grandes governantes. Barbatos atua como um guia, um condutor, para o mundo dos mistérios da natureza e dos tesouros escondidos. É invocado por aqueles que buscam a harmonia com o mundo natural, ou que desejam encontrar aquilo que foi perdido e ocultado dos olhos alheios há muito tempo. Sua profunda ligação com a astrologia e o reino natural faz dele uma das figuras mais singulares da Goetia. Chegou a hora de falarmos de uma das maiores entidades. O nono espírito, Rei Paimon, um dos demônios mais poderosos da Goetia e o servo mais leal de Lúcifer. Ele governa a região do Noroeste e comanda 200 legiões de espíritos, algumas das quais pertenceram à Ordem dos Anjos. Sua aparição é um verdadeiro espetáculo. Ele se manifesta como um homem de rosto feminino, usando uma coroa preciosa, montado em um camelo dromedário. Sua chegada é precedida por um zumbido musical, com o som de trombetas e símbolos. Sua voz é alta e estrondosa. Paimon é uma enciclopédia ambulante. Ele ensina absolutamente todas as artes, filosofia e ciências. Ele pode revelar qualquer mistério da terra, da água e do vento. Se você deseja subjugar alguém à sua vontade, Paimon pode realizar isso por você.
Ele concede altos títulos e poder, além de fornecer bons espíritos auxiliares. Em troca de sua ajuda, ele exige sacrifícios, mas o Grimório não especifica quais. Paimon é a personificação do conhecimento e do poder absolutos, mas o preço por seus serviços pode ser incrivelmente alto. O 10º espírito é o presidente Buer. Ele é conhecido como o curandeiro e o filósofo dos reinos infernais. Buer comanda 50 legiões e possui uma aparência bastante singular. Disse que ele surge na forma de uma estrela ou de uma roda de 5 pontas, movendo-se sempre em rotação. Buer é uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento útil. Ele ensina filosofia moral e natural, além de lógica. No entanto, a sua principal área de domínio é a botânica e a medicina. Ele detém todo o saber sobre as propriedades de ervas e plantas, e pode curar qualquer aflição humana, em particular os distúrbios de ordem mental. Se alguém estiver sofrendo de depressão ou de problemas psíquicos, Buer é capaz de ajudar a restaurar o equilíbrio interior. Ele também pode conceder excelentes espíritos familiares. Diferente de muitos de seus confrades, Buer não busca a destruição. O seu verdadeiro objetivo é o conhecimento e a cura. Ele é invocado por acadêmicos, filósofos e médicos que buscam novos saberes para auxiliar a humanidade. Buer é um exemplo claro de que nem todos os espíritos da Goetia representam o mal puro, e que alguns deles podem, de fato, trazer benefícios significativos. O 11º espírito, o grande e poderoso Duque Guzion, é um verdadeiro diplomata e psicólogo entre os demônios da Goécia. Ele comanda 40 legiões. Sua aparência é descrita de forma muito vaga no Grimório, mencionando apenas que se assemelha a um xenófilo. O que quer que essa menção signifique. Guzion é um mestre da informação e dos relacionamentos. Tal como Vassago, ele conhece e pode revelar tudo o que foi, o que é e o que está por vir. Ele oferece respostas detalhadas e completas para absolutamente qualquer pergunta que lhe seja feita. Contudo, seu talento mais singular reside na sua capacidade de influenciar laços sociais. Guzion consegue reconciliar os inimigos mais ferrenhos e transformá-los em amigos. Ele também é capaz de despertar amor e respeito por parte de qualquer pessoa em relação ao invocador. Se você busca honra, uma posição de destaque, ou deseja restaurar relacionamentos desfeitos, Guzion é a entidade certa a quem recorrer. Ele não se limita a prever. Ele ativamente transforma a realidade social, concedendo amizade, honra e reconciliação. Isso o torna um dos espíritos mais requisitados por aqueles que procuram sucesso no convívio social. Chegou a hora do 12º espírito, e ele certamente exige nossa atenção máxima. Apresento-lhes o grande príncipe Citri, o mestre da paixão e da luxúria. Citri comanda 60 legiões e surge numa forma verdadeiramente intimidadora. Ele se manifesta com a cabeça de um leopardo e as poderosas asas de um grifo. No entanto, se ordenado pelo invocador, ele pode assumir uma magnífica e bela forma humana. A especialidade de Citri é direta e clara. Ele lida com o amor e o desejo em sua manifestação mais pura e primitiva. Ele desperta a atração entre homens e mulheres, fazendo com que se consumam de desejo um pelo outro. Mas sua capacidade mais notória, e, inegavelmente, a mais escandalosa, é a de forçar as pessoas, sejam homens ou mulheres, a se despirem instantaneamente, apenas por sua vontade. Citri não se preocupa em criar laços profundos ou conexões espirituais. Ele trabalha apenas com a paixão pura, crua e completamente desenfreada. Ele é invocado quando se deseja ardentemente a atenção de alguém, ou para reacender aquela chama que já se extinguiu num relacionamento. No entanto, brincar com uma força tão cega e tão potente quanto a luxúria é sempre um risco extremo. Citri concede exatamente o que lhe é pedido, mas não se responsabiliza pelas consequências cáusticas que essa paixão descontrolada e impetuosa pode gerar.
O 13º espírito é o poderoso e temível Rei Belet. Ele é um dos demônios mais perigosos de se invocar, e o Grimório dedica advertências especiais sobre como lidar com ele. Belet comanda 85 legiões. Sua aparição é acompanhada por fúria e ira. Ele cavalga um cavalo baio, enquanto trombetas e outros instrumentos musicais ressoam diante dele. Para aplacar sua cólera, o magista deve demonstrar coragem indomável e utilizar objetos rituais específicos. Se o invocador demonstrar medo, ele está condenado. Mas, se ele conseguir subjugar Belet, terá acesso ao seu poder supremo. E esse poder é o amor. Belet pode instigar o amor em qualquer de suas manifestações, seja entre homem e mulher, ou em relações homoafetivas. Ele é o senhor absoluto desse sentimento. Contudo, assim como a sua própria natureza, o amor concedido por Belet pode ser furioso, avassalador e destrutivo. Invocar Belet é um risco monumental, que pode resultar tanto na maior felicidade quanto na mais profunda tragédia. O 14º espírito é o belicoso Marquês Le Rayet, também chamado de Lerage. Ele comanda 30 legiões e manifesta-se sob a forma de um arqueiro vestido de verde, portando arco e aljava de flechas. A sua esfera de influência abrange conflitos, batalhas e tudo o que está ligado a eles. Le Rayet tem o poder de instigar grandes combates e guerras. Ele garante que as feridas de flecha infligidas em batalha apodreçam e jamais cicatrizem. Este é o demônio da guerra na sua forma mais cruel e sórdida. Ele não concede vitória ou glória. Ele traz apenas dor, sofrimento e o caos da batalha. É invocado por aqueles que anseiam por vingança ou desejam semear a discórdia entre os seus inimigos. Le Rayet é a própria personificação da agressão militar e das suas consequências mais terríveis. Ao trabalhar com ele, é fundamental compreender que se está a lidar com uma força que só traz destruição. Ele não o ajudará a vencer uma guerra de forma honrosa, mas terá prazer em torná-la o mais sangrenta e agonizante possível para os seus adversários. O 15º espírito, o Duque Eligus, é uma figura de nobre guerreiro e estrategista. Ele comanda 60 legiões e aparece na forma de um belo cavaleiro com lança, estandarte e uma serpente na mão. Suas habilidades o tornam o patrono ideal para generais, líderes militares e políticos. Em primeiro lugar, Eligus é capaz de encontrar coisas escondidas e conhece tudo sobre o futuro, especialmente no que diz respeito às guerras. Ele pode prever o resultado de uma batalha, revelar a estratégia do inimigo e como os soldados irão se comportar. Em segundo lugar, e este é o seu dom mais importante, ele possui a capacidade de despertar amor e favor por parte de lordes, reis e outras personalidades de alta patente. Se você precisa conquistar a simpatia de um chefe, de um investidor ou de qualquer pessoa influente, Eligus pode auxiliar nessa tarefa. Ele é o demônio que abre as portas para a alta sociedade e concede sucesso em assuntos militares e políticos. Eligus não traz o caos, como Lerage, mas sim, concede sabedoria e carisma para alcançar a vitória. O 16º espírito é o Duque Zepar. Este é mais um demônio cuja esfera de influência são as relações amorosas, mas com uma vertente profundamente sombria. Ele comanda 26 legiões e manifesta-se sob a forma de um guerreiro trajando armadura vermelha. A principal missão de Zepar é incutir o amor nas mulheres pelos homens e uni-los. Ele consegue inflamar numa mulher uma paixão indomável por um homem específico. Contudo, essa habilidade possui um lado obscuro. Se o invocador assim o desejar, Zepar pode tornar estéril a mulher por ele amada. Isso faz dele um espírito não apenas de paixão, mas também de maldição. Ele pode conceder o amor, mas, em troca, retira a capacidade de procriação. Zepar é o símbolo de um amor egoísta e possessivo, que busca a posse total do objeto de sua paixão, mesmo que isso custe o seu futuro.
Recorrem a ele aqueles que estão dispostos a tudo pela posse, sem qualquer reflexão sobre as consequências dos seus desejos. Este é um caminho extremamente perigoso, pois o amor edificado sobre tal fundação raramente encontra a felicidade. O 17º espírito é Botes, que ostenta 2 títulos, presidente e conde. Ele está no comando de 60 legiões. A sua primeira aparição é na forma de uma víbora hedionda, mas depois, sob comando, ele assume uma forma humana com dentes grandes, 2 chifres e uma espada afiada na mão. Botes é um informante e diplomata versátil. Assim como muitos outros espíritos de alta patente, ele detém todo o conhecimento sobre o passado, o presente e o futuro, e pode responder a qualquer pergunta. Mas a sua característica mais singular é a capacidade de reconciliar amigos e inimigos. Enquanto Amon e Guzão agem influenciando as emoções, Botes, aparentemente, opera através do conhecimento. Ele é capaz de revelar a verdade para ambas as partes em conflito, ajudando-as a chegar a um entendimento mútuo e a pôr fim à inimizade. A espada em sua mão simboliza a capacidade de cortar os nós do mal-entendido e da falsidade. Botes é um conselheiro sábio, capaz de lançar luz sobre qualquer situação confusa e de levar a paz onde antes reinava a guerra. O 18º espírito é o Duque Batim, também conhecido como Martim. Ele comanda 30 legiões. Sua aparência é bastante notável, um homem robusto, com cauda de serpente, montado num cavalo pálido. Batim é o senhor das viagens e um profundo conhecedor da natureza. Sua primeira habilidade é o conhecimento das propriedades de todas as pedras preciosas e de todas as ervas curativas. Ele pode ensinar ao invocador a dominar a geologia e a botânica no seu mais alto nível. Mas a sua característica mais impressionante é a capacidade de teletransporte instantâneo. Batim consegue levar qualquer pessoa de um país a outro num piscar de olhos. Imagine as possibilidades que um dom como este pode abrir. Isto o torna o patrono dos viajantes, dos exploradores e de todos aqueles que desejam atravessar fronteiras sem qualquer obstáculo. Batim é um espírito que apaga distâncias e concede acesso aos segredos da própria terra. As pessoas o procuram em busca de conhecimento sobre a natureza ou pela possibilidade de se materializar instantaneamente onde desejam. O 19º espírito é o Grande Duque Salus, também conhecido como Zaleus. Ao contrário de muitos dos seus colegas mais belicosos, ele é descrito como um espírito de natureza essencialmente pacífica. Salus comanda 30 legiões e surge sob a forma de um valoroso guerreiro, ostentando uma coroa ducal e montando um crocodilo. Sua única e principal missão é suscitar o amor. O Grimório faz questão de ressaltar que ele evoca o amor recíproco, da mulher pelo homem e do homem pela mulher. Diferentemente de Citri, que acende a luxúria, ou de Belet, cuja paixão é violenta, Salus concede um sentimento mais calmo e harmonioso. Ele não obriga nem impõe, mas antes estabelece as bases para o florescimento da simpatia e do afeto mútuo. Sua natureza pacífica sugere que o amor que ele proporciona será construtivo e luminoso, e não destrutivo. Salus é invocado por aqueles que buscam não apenas a mera paixão, mas sim laços autênticos, recíprocos e harmoniosos, fundados no amor e no respeito. Fechando a nossa lista de hoje, encontramos o 20º espírito da Goétia, o grande rei Purson, também conhecido como Curson. Ele comanda 22 legiões, algumas das quais pertenceram à Ordem dos Tronos e outras à Ordem dos Anjos. Purson se manifesta na forma de um homem com rosto de leão, montado num urso e segurando uma serpente venenosa na mão. Antes da sua aparição, ouvem-se sons de trombetas. Purson é o guardião de segredos e tesouros. Ele conhece todas as coisas ocultas e pode revelar o paradeiro de riquezas escondidas. Como muitos reis, ele domina o conhecimento do passado, presente e futuro. Pode responder a quaisquer questões
sobre a criação do mundo, mistérios divinos e outras matérias esotéricas. Além disso, ele é capaz de conceder bons espíritos auxiliares. Purson é um manancial de conhecimento recôndito. Ele é invocado não por poder mundano ou amor, mas sim para a compreensão dos grandes mistérios do universo e a busca por riquezas ocultas, sejam elas materiais ou espirituais. A sua natureza dual, angélico-demoníaca, sugere que o conhecimento que ele partilha reside na fronteira entre a luz e a escuridão. E assim, conhecemos apenas uma pequena amostra deste panteão tão fascinante quanto aterrorizante. Os 72 demônios da Goetia não são meramente uma lista de nomes em um livro antigo. Eles representam um universo inteiro, espelhando os desejos, os medos e as ambições humanas. Como pudemos notar, suas especializações cobrem praticamente todas as áreas da vida, desde a busca por tesouros perdidos e a conquista do amor, até o domínio das ciências mais complexas e, claro, a destruição. Cada um deles, do poderoso rei Paimon ao ardiloso duque Vallefort, representa uma força com a qual, segundo o Grimório, é possível negociar. No entanto, o custo de tal acordo é uma variável que sempre permanece oculta. A Ars Goetia nos deixa com mais perguntas do que respostas. Seriam essas entidades habitantes reais de outro plano? Ou elas não passam de arquétipos, descrições metafóricas das forças ocultas do nosso próprio subconsciente? Não há uma resposta definitiva, e é exatamente esse mistério que torna o Grimório tão magnético ao longo dos séculos. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se você achou interessante mergulhar neste universo da demonologia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. E agora, a pergunta que fica para você: qual dos demônios da Goetia lhe pareceu o mais intrigante, ou talvez o mais assustador? E se você pudesse fazer apenas uma pergunta a um deles, a quem e qual seria? Compartilhe suas ideias nos comentários. Eu vou adorar ler o que vocês pensam.